Capítulo 301 Como agir. No final do mesmo dia, Leon estava na propriedade Mazante desde o dia anterior, já tendo organizado suas coisas no dormitório e começado a treinar nas áreas internas montadas para esse fim. Tendo já feito um acordo com Vicente, já poderia ser considerado um membro da família, alguém que tinha o dever de ajudar o grupo mas também a obrigação de guardar segredos e respeitar a hierarquia familiar. Aguardava ansiosamente o retorno de Vicente para que pudesse pegar seu segundo pentagrama e começar a trabalhar com a erva do terceiro estágio. Porém, ele não tinha pressa porque sabia o quão complicado seria fazer com segurança o que havia planejado. Vicente deveria estar se preparando para sua mudança nos próximos dias, então Leon não estava com pressa, apesar de já estar lá há várias horas. No meio da espera, conheceu Rory, que cuidava dos assuntos da família na ausência de Vicente. Após entregar alguns recursos e encomendas aos profissionais da família no início da tarde, Rory voltou para dar continuidade aos investimentos necessários ao desenvolvimento contínuo da família. Com a recente mudança nos turnos de seus homens e os recursos que Vicente trouxera de The Rock Gorge, era hora de aumentar a força de praticamente todos os membros da família. Ninguém em Milford acharia estranho se aumentassem sua força rapidamente no curto prazo, então finalmente chegou a hora de aumentarem sua força sem qualquer preocupação. Considerando os problemas que Vicente estava enfrentando e como eles precisariam aumentar seu número para aproveitar mais oportunidades localmente, o crescimento era uma necessidade. Então, não era apenas Leon quem estava meditando na sala de treinamento da propriedade Mazante. Ao lado dele estavam vários soldados da família que estavam meditando, nas horas vagas. Rory estava no escritório de Vicente. No escritório de Vicente, Rory estava sentado na cadeira do líder enquanto 3 soldados estavam na frente dele, cada um usando o mesmo tipo de armadura e máscaras na cabeça. O que distinguia esses homens era a altura, já que até os cabelos estavam cobertos. Rory, por outro lado, não usava o uniforme da família no momento, pois usava um terno sem nada protegendo seu rosto. Ele ordenou os 3 enquanto tinha algumas anotações na mesa à sua frente. Quero que você envie um grupo de soldados para vigiar a pousada onde Jasmine e Layla estão. Nossos inimigos que procuram a mulher de cabelo rosa podem chegar à cidade a qualquer momento. Os 3 aceitaram esta ordem sem problemas. Além disso, alerte o resto da família e o Sindicato Escarlate sobre os soldados do Exército Real de fora da cidade que vieram aqui por causa do basilisco. Quero saber onde estão seus líderes e como seus homens estão se movendo em tempo real. Sim, deputado, os homens disseram em uníssono antes de sair para cuidar desses assuntos. Sozinho no escritório de Vicente, Rory recostou-se na cadeira e suspirou profundamente. Bart é poderoso, mas só isso não será capaz de impedir que os magos locais invadam nossa casa. Ele olhou para a lateral do prédio onde Leon deveria estar. Se seguirmos este plano arriscado, terei que lutar ao lado de Bart e dos soldados. Não havia muitos magos em Milford. Além dos ferreiros do terceiro estágio, havia 2 alquimistas, um engenheiro e um mestre venenoso do terceiro estágio morando na cidade. O Visconde e o comandante Rogan eram os outros magos que viviam em Milford, magos do tipo guerreiro. Já os médicos e demais profissionais do terceiro estágio, tais pessoas passavam ocasionalmente pela cidade e permaneciam por alguns dias. Mas não havia outros magos em tempo integral morando lá. Embora o número de magos fosse pequeno, foi o suficiente para fazer Rory se preocupar com os planos de Vicente, especialmente porque não havia garantia de que o Visconde Simmons se juntaria aos magos do exército na perseguição de César. Se o Visconde ficasse para trás, era quase certo que Bart não seria capaz de proteger a propriedade Mazante. Devo presumir que o Visconde não irá. Então, teremos que enfrentar até 6 magos no dia em que Leon começar a absorver a erva. O Ruivo pensou, imaginando que o mestre de Leon e o mestre de Vicente não se moveriam naquele dia. Isso vai ser difícil, ele murmurou. Embora 5 dos 6 magos fossem pessoas sem muita experiência de combate, os magos eram magos.
Eles são mais fortes que os guerreiros comuns de baixo nível. Pensando nisso, Rory se levantou e foi até a sala de treinamento no porão do prédio. Quando ele chegou, encontrou 20 homens meditando e 5 em treinamento, todos acólitos, com 3 pessoas no nível 2 e todo o restante no nível 1. A família Mazante agora contava com mais de 90 membros. A maioria deles ainda eram aprendizes, mas o número de acólitos vinha aumentando constantemente, sendo que 6 homens, além de Rory e Vicente, que já haviam passado do nível 1, estavam nos níveis 2 e 3. Mas quando se tratava dos aprendizes, praticamente não havia ninguém abaixo do nível de aprendiz sênior, a classificação mais alta do primeiro estágio. Com os recursos atuais da família, todos os mágicos do primeiro estágio que entraram na família logo receberam pílulas e poções para chegar rapidamente ao topo desse estágio. O problema atual da família Mazante não eram os recursos para os mágicos do primeiro estágio, mas os recursos para as pessoas do segundo estágio, já que esses recursos eram mais caros, mais raros e mais difíceis de encontrar em cidades como Milfol. Suspiro. Em breve precisaremos encontrar fornecedores de recursos para atender às necessidades dos nossos profissionais. Ele planejava distribuir alguns recursos extras para os acólitos e aprendizes mais talentosos da família. Com pouco tempo para fortalecer seus homens, ele só podia contar com os muitos recursos à sua disposição. Enquanto Rory se preparava para o próximo desafio, os soldados do terceiro estágio no quartel-general do Exército Real começaram a ficar nervosos. Depois de quase um dia inteiro sem notícias de César, esses soldados estavam ficando nervosos com a possibilidade de perder de vista aquele que possuía uma preciosa erva medicinal. Por outro lado, não poderiam agir contra o espólio Mazante sem que esse grupo tivesse cometido algum crime ou ato suspeito. Então, de volta ao quartel-general, os mágicos interessados em roubar Vicente tentaram descobrir uma maneira de pegar César desprevenido. Por que não usamos a morte do líder do Sindicato Escarlate para invadir a propriedade Mazante? Se conseguirmos que o Tribunal Marcial pelo menos autorize nossa visita para coletar evidências, poderemos assustar César e fazê-lo se mostrar. Um deles sugeriu aos seus colegas. Fim do capítulo. Capítulo 302 Hierarquia complexa. Na manhã seguinte, no Templo do Despertar de Milfol, um homem loiro forte estava no topo do edifício mais famoso da cidade, sentado em posição de lótus, meditando com os olhos fechados. Da sua posição avistava-se praticamente toda a cidade, principalmente a praça central, onde várias famílias já se movimentavam na expectativa de mais um dia de despertar. No entanto, o homem loiro não tinha pensamentos sobre as atividades habituais deste templo em mente no momento. César, você realmente vai me fazer esperar. Ele pensou enquanto chamas laranjas cercavam seu corpo. Enquanto isso, alguns membros do templo observavam-no à distância, prontos para servi-lo como ele ordenasse. Ei, o que você acha que o devoto sagrado Rives quer em nossa unidade? Um homem vestindo um uniforme muito semelhante ao usado por todos os membros do Templo do Despertar comentou com um de seus companheiros. No entanto, embora os seus uniformes fossem geralmente muito semelhantes, não eram idênticos. Cada um tinha hierarquias diferentes dentro da organização, que os símbolos em suas vestes podiam distinguir facilmente. Ao ouvir o comentário do noviço, um prior desta unidade cerrou os punhos em dúvida enquanto olhava para seu superior. Espero que ele não nos cause nenhum problema. O Templo do Despertar, ou Congregação do Apocalipse, tinha uma cadeia hierárquica complexa que não seguia apenas o nível de seus membros. Da base para o topo desta organização estavam os respectivos títulos: noviço, monge, prior, mestre assistente do templo, devoto sagrado e mestre do templo. Era uma hierarquia pequena, mas complexa. O devoto sagrado, por exemplo, não era necessariamente aquele que estava mais próximo do mestre do templo. Alguns noviços podem até ser considerados mais fortes ou superiores a alguns devotos sagrados. Como isso foi possível? Basicamente, as hierarquias da Congregação do Apocalipse não levavam em conta o nível de força dos seus membros, mas sim os serviços que prestavam.
Um novato era alguém que apenas realizava atividades básicas em templos como esta unidade Milfoil. Em suma, eram ajudantes daqueles que mantinham os registros do templo, os monges, que eram os verdadeiros administradores dessas unidades. Os noviços também faziam o trabalho de limpeza, organização, enfim, atividades simples em templos como este. Mas por mais simples que fosse, alguns noviços poderiam crescer e alcançar posições mais elevadas, tornando-se noviços em templos mais importantes. Mestres assistentes do templo eram aqueles encarregados de liderar os templos sob o nome de mestre do templo, aquele que era o líder da organização, o mais forte, aquele por trás da voz que podia ser ouvida nos despertares em todo o reino Polaris. A posição de mestre do templo só poderia ser ocupada por uma pessoa, enquanto todas as outras hierarquias poderiam ter vários membros da fé em tais posições. Porém, a hierarquia desse poder seguia a ideia básica de que os cargos superiores eram superiores aos inferiores. Mesmo que pudesse haver um monge de terceiro estágio e um devoto sagrado de segundo estágio, o devoto sagrado sempre seria superior ao monge, independentemente de seu estágio. Em situações especiais, um devoto sagrado de baixo nível poderia até ordenar um mestre assistente do templo, um prior, um monge e um noviço de nível superior ao dele. Em situações cotidianas, isso só aconteceria entre pessoas de nível semelhante ou inferior. Em qualquer caso, Coenrives não só tinha um cultivo muito mais elevado do que todos os membros desta unidade, fossem eles priores, monges, mestres assistentes do templo ou noviços. Como tal, os membros da unidade Milfoil estavam preocupados com a permanência desta pessoa, que só poderia ser ordenada pelos devotos sagrados ou pelo mestre do templo. O mestre assistente do templo ouviu os comentários de alguns de seus homens e suspirou enquanto caminhava até Coen. Sagrado devoto Rives, o sênior se comunicou com a freira Barber. Não se esqueça que esta postagem está sob a supervisão do grupo da freira Barber. Qualquer problema aqui pode atrair o pai da freira. Um homem de nível 5 careca, mas muito musculoso, disse ao mago de baixo nível. Ao ouvir o aviso do chefe do templo Milfoil, Coen abriu os olhos e olhou para a pessoa. Não se preocupe, mestre assistente do templo sim. Estou aqui para tratar de assuntos pessoais. Isso não é algo que afetará seu templo. Coen comentou com algum respeito em sua voz, pois sua posição e posição mais elevada como devoto sagrado não era tudo em sua fé. As únicas pessoas que poderiam se candidatar ao cargo de mestre do templo eram os mestres assistentes do templo. Além deles, os monges eram as únicas pessoas que podiam mudar sua designação dentro do templo. Os sagrados devotos, priores e noviços não podiam mudar de classe depois de terem escolhido o seu caminho. Portanto, embora os priores e os devotos sagrados fossem mais poderosos do que outros membros do templo porque nasceram guerreiros, eles tinham que respeitar pessoas como o mestre assistente do templo sim, porque tinham que considerar cenários maiores. Jasmine era uma freira de um templo de nível superior ao de Milfoil, então ela trabalhou como supervisora desta unidade. Por outro lado, como seu pai era um devoto sagrado do quarto estágio, suas perspectivas dentro da congregação do Apocalipse eram imensas. No futuro, ela poderia se tornar mestre assistente do templo de uma boa unidade e talvez participar da luta pelo poder dentro de sua fé. Usando o nome dela, o mestre assistente do templo sim avisou Coen que ele não deveria abusar de sua posição localmente ou ele poderia ter problemas com alguém bastante influente. Esse bastardo careca está tentando me pressionar. Coen fechou seus olhos por um momento. Felizmente, Kilian e Levi encontraram uma maneira de vir para esta cidade. Eles estarão aqui em menos de 2 dias. Ele pensou no chefe do templo Iron Crestino Prior mais poderoso daquela unidade. Os priores eram membros das unidades militares, ou seja, os guardas dos templos sob o comando dos mestres assistentes do templo. Quanto aos devotos sagrados, eles também eram membros de unidades militares, exceto que seu líder direto era o próprio mestre do templo. Eles não tinham postos fixos e eram livres para circular pelo continente em nome dos templos.
Dadas estas características, os devotos sagrados eram os que tinham maior liberdade de movimento dentro da fé, mas também eram os que tinham que ter cuidado com quem lidavam. A menos que tivessem uma justificativa para contornar a influência dos mestres assistentes do templo, eles tinham que evitar atritos com tais pessoas, mesmo considerando sua posição superior na hierarquia da congregação do Apocalipse. Cohen então sorriu e se levantou. Em alguns dias, estarei deixando sua cidade, mestre assistente do templo. Sim. Estou apenas esperando por alguém. Tudo bem, não vou mais incomodá-lo se for esse o caso. Enquanto Sim dizia isso, um noviço apareceu no local, vindo das escadas que davam acesso a este local ao resto do templo. Devoto sagrado, trago uma mensagem para o Sênior. Fim do capítulo. Capítulo 303 Atraindo inimigos. Quando Cohen viu o noviço do primeiro estágio correndo com um pergaminho na mão, ele imediatamente pegou o papel do membro do templo Milfol. Estreitando os olhos, ele instantaneamente esqueceu as palavras anteriores do mestre assistente do templo Sim quando viu a marca da família Mazante no pergaminho. Cohen, se você quer que eu me junte à sua facção, não é impossível. Considerei sua proposta e estou disposto a aceitá-la. Enquanto Cohen lia isso, um sorriso apareceu em seu rosto ao perceber que seus planos para eliminar César com a ajuda do mestre assistente do templo Iron Crestido Prior do terceiro estágio daquele posto eram desnecessários. Como Vicente havia previsto, Cohen só queria dar-lhe tempo para se decidir, enquanto essa pessoa não tinha aliados para ajudá-lo a eliminar César. Quando Kilian e Levi estivessem em Milfol em 2 dias, Vicente se juntaria a eles ou morreria em suas mãos. Parece que você escolheu a vida no final, Cohen continuou a ler a mensagem com um sorriso satisfeito. Devido a problemas que exigem minha presença fora de Milfol, não posso fazer um acordo com você localmente por enquanto. Estarei fora por 1 semana. Mas se estiver com pressa, encontre-me no Altarville em 3 dias. O Altarville? Os olhos de Cohen se estreitaram quando ele perdeu o sorriso. O Altarville era um templo a cerca de 100 quilômetros a oeste de Milfol. Este lugar era um dos muitos postos avançados de uma antiga fé do Reino Polaris, semelhante à Congregação das Revelações. No entanto, esta fé caiu e todos os seus seguidores e membros foram exterminados numa guerra há 2000 anos. Sua existência agora fazia parte dos livros de história, mas alguns templos ainda existiam ao redor do Reino Polaris. Estes templos foram encontrados principalmente em áreas pobres, locais de pouco interesse para os especialistas humanos responsáveis pela queda de tal fé. Mas o que chamou a atenção de Cohen na escolha de Vicente para o seu encontro não foi a história dessa fé, mas o que representavam os seus templos. Essa foi uma organização que foi exterminada há muitos séculos. Como tal, todos os templos de tal religião foram atacados no passado e poderiam ser considerados ruínas antigas, áreas com perigos. Um único mecanismo com defeito deixado em um desses templos poderia ser extremamente perigoso para qualquer um que decidisse se aventurar em tais lugares. Ao mesmo tempo, mesmo que não houvesse nada nessa área, seria perfeito para montar armadilhas. Maldito César! Cohen esmagou o pergaminho em suas mãos enquanto fazia uma expressão feia. Você está tentando me atrair para uma armadilha ou está falando sério? ... Entretanto, os magos do exército real já tinham feito os seus movimentos na noite anterior e avisaram Vicente dos seus planos. Vicente encontrava-se neste momento numa das tabernas do território da família Mazante, tendo há minutos enviado alguém para entregar uma mensagem a Cohen e alguém para entregar uma mensagem ao exército local. Vicente tinha muitos contatos em Milfol ultimamente. Quando os soldados do exército pediram permissão ao tribunal marcial para agir contra a família Mazante, o jovem Fuller rapidamente soube disso através dos seus contatos no tribunal. Mas mesmo tendo sido rapidamente avisado, não conseguiu impedir a entrada dos magos do exército. Incapaz de fazer qualquer coisa relativamente à invasão do seu quartel-general pelos homens do exército real, Vicente avançou os planos que já tinha discutido com Leon. Eles realmente querem me ameaçar. Vicente murmurou com uma expressão terrível no rosto. O que vamos fazer, chefe?
Os soldados do reino são claramente abusivos em suas ações. O homem ao lado de Vicente disse enquanto tinha uma expressão magoada no rosto, sentindo-se oprimido, algo que ele pensou que não sentiria mais depois que o basilisco se juntasse ao grupo. Vicente entregou ao homem um pequeno anel e disse: leve isso para Rory. Ele saberá o que fazer. Pior, estou saindo da cidade para lidar com esse problema. Mas você não poderá descansar em paz em nosso posto. Certamente alguém poderoso tentará desafiá-lo nas próximas horas ou dias, todo o conteúdo de um copo de álcool. Infelizmente, não tenho tido muito tempo para estudar a forja ultimamente, caso contrário, poderia ter preparado alguns equipamentos para minha família. Vicente pensou enquanto fechava os olhos. Como ainda não tinha atingido o nível de conhecimento necessário para criar armas de fogo de 2º grau, Vicente não conseguia criar novas armas para os seus homens, apesar de já ser um acólito de nível 3. Tenha cuidado, voltarei o mais rápido possível. Ele disse antes de sair, deixando seu soldado de confiança ainda mais nervoso. Olhando para o anel espacial em suas mãos, o homem sabia do perigo que representava e rapidamente saiu para entregá-lo a um dos soldados da família Mazante. Espero que o chefe consiga tirar todos aqueles magos irritantes da cidade. Ele pensou enquanto se movia, suando frio. Enquanto isso, o comandante Hogan acabava de receber a outra nota de Vicente, outro convite do jovem Fuller para a reunião de especialistas que planejava realizar no Altarville. Mas o convite de César ao comandante Hogan foi um pouco diferente do de Cohen. Se você quiser minha erva do 3º estágio, venha me encontrar no Altarville, cães do Exército Real. Você acha que eu não sei que você está me procurando? Se apresse, meu alquimista estará pronto com o que você tanto deseja em mais 2 dias. Essa foi a mensagem de Vicente aos 4 comandantes em Millfall, o que, claro, provocou bastante alguns dos homens. Aquele pirralho, ele está nos desafiando, um dos 4 disse, não gostando nada. Porém, eles já haviam entrado na propriedade Mazante antes e não podiam fazer muito mais do que ir ao encontro de César. Sem nenhuma evidência concreta contra Vicente, eles tiveram que desistir da erva do 3º estágio ou correram o risco de cair na armadilha. Isso é obviamente uma armadilha. O comandante Christopher Hogan disse, mais calmo do que alguns de seus camaradas. Mas essa é exatamente a reação que queríamos quando entramos no prédio Mazante mais cedo. Queríamos que César se mostrasse e nos permitisse lidar com ele. O que você vai fazer agora? Desistir? E se ele não estiver no Altarville? O irmão mais velho de Christopher perguntou, um pouco incerto. E se ele estiver? Christopher perguntou de volta. Nossas dúvidas não importam. Se quisermos esta erva, só temos uma escolha. Se não formos até ele, podemos esquecê-la. Os outros 3 se entreolharam, cientes do quão perigoso poderia ser ir até o Altarville, enquanto César tinha a vantagem de poder montar armadilhas em tal lugar. Somos 4 magos. O basilisco de César está em Millfall, então ele provavelmente estará sozinho. Arthur disse, mas e se César planeja tirar todos nós de Millfall enquanto a erva da 3ª fase já está nas mãos de um de seus subordinados locais? O mago da capital levantou esta hipótese. Fim do capítulo. Capítulo 304 Movimentos inimigos. Considerando a possibilidade de que a mensagem de César só tivesse sido enviada para atraí-los para longe de Millfall, os comandantes ficaram em silêncio por um momento. Eles concordaram com o comandante Peter Asper que, se todos fossem ao Altarville, poderiam fazer o que o inimigo quisesse. Essa é uma possibilidade. Arthur concordou. Mas também existe a possibilidade de César nos ter enviado esta mensagem para nos confundir. Talvez ele queira que deixemos Millfall para que seus homens possam usar a erva do 3º estágio, esse recurso. Peter e Christopher cerraram os punhos enquanto consideravam isso, percebendo que César estava brincando com eles. Então, o que fazemos? Se deixarmos Millfall para ir para o Altarville, corremos o risco de perder a erva para alguém em Millfall. Mas se ficarmos aqui, também corremos o risco de César vender nossa erva.
Christopher Hogan comentou com incerteza em seu coração. Então, Alex Regan, o quarto ali, deu sua opinião. Não temos nenhuma pista sobre César, muito menos podemos procurar maconha de terceiro estágio na cidade, temos a verdadeira identidade de César. Mas embora não possamos dizer onde está ou se César está nos enganando, temos um curso de ação. Não podemos concentrar todo o nosso grupo em viajar para o Altarville ou permanecer em Millfall. Então sugiro que um de nós fique na cidade e observe os movimentos da família Mazante. O resto de nós deveria ir até o Altarville. Isso será suficiente. Arthur Hogan não achou que seria tão ruim para eles se separarem daquele jeito, mas achou que poderiam se dividir de maneira mais uniforme. O Altarville? Alex balançou a cabeça negativamente quando ouviu essa pergunta. César é astuto. Se ele quiser estar no Altarville, não podemos enviar apenas 2 de nós. Não se esqueça de que ele dominou o basilisco sozinho. Mas apenas um de nós não será capaz de lidar com o basilisco, comentou Arthur. Talvez não tenhamos que lidar com isso. Mas se o fizermos, tente contactar o Visconde Simmons. A família Simmons tem seus próprios problemas com a família Mazante. Se os homens de César estiverem com a erva daninha de terceiro estágio, aquele de nós que ficar aqui pode procurar a ajuda do Visconde. Alex comentou enquanto olhava para Christopher. Isso pode funcionar, Christopher comentou com uma expressão pensativa. Mas e se a erva não estiver em Millfall nem no Ville Altar? Então já a perdemos e não há nada que possamos fazer. Nossa única opção é arriscar ir ao Altarville. Alex disse, pensando que César não tinha motivos para levá-los a tal lugar sem a intenção de lidar com eles lá. César já sabia que estavam procurando por ele. Então, o que uma pessoa como ele faria em tal situação? Ele se esconderia e fugiria desses homens. Isso pode não ser interessante porque, gostando ou não, César estava atuando em uma cidade do reino, e esses homens eram soldados da força mais importante do estado. Ter problemas não resolvidos com esses soldados poderia se tornar um grande problema para César no futuro. Então, que abordagem alguém como ele adotaria? Elimine o problema com um confronto, ou melhor, com uma armadilha. Esses soldados também não queriam manter uma situação ruim com alguém como César. Como ele já havia notado suas intenções hostis, mais cedo ou mais tarde ele se vingaria. Como as pessoas se preocupavam com o futuro, preferiram eliminá-lo agora que ele já se mostrava talentoso e se opunha a eles. Portanto, mesmo sabendo que provavelmente haveria uma armadilha para eles, eles estavam dispostos a arriscar ir para o altar do mal. Tudo bem, vamos fazer o que Alex sugeriu. Chris, você fica em Millfall. Arthur olhou para seu irmão mais novo e todos concordaram, já que Christopher era o comandante local e conhecia melhor a área. O resto de nós verá o que o maldito César tem em mente. Alguns minutos depois, Mark e Victor correram para onde o resto do grupo deveria estar. Depois de horas investigando a situação local, eles perceberam a presença de uma fera de terceiro estágio na propriedade Mazante, bem como algumas mudanças recentes na cidade. Retornando ao grupo para planejar seu próximo movimento, eles estavam fugindo quando pararam de repente ao sentirem auras poderosas passarem na frente deles em alta velocidade. Magos! Victor olhou para o grupo de 3 homens correndo em direção a uma das saídas de Millfall. Não só isso, eles são soldados do reino. Mas o que estão fazendo? Mark sabia sobre a caça ao basilisco. Mas dada a situação de César, estes comandantes deveriam deixar Millfall e retornar aos seus respectivos postos agora que tudo estava resolvido. Esqueça, vamos voltar para o grupo. Victor começou a se mover novamente, e Mark o seguiu logo em seguida até chegarem a uma taverna onde estava o resto do grupo. Chegando lá, se depararam com uma situação um pouco diferente da que esperavam. O que está acontecendo aqui? Onde estão os chefes? Victor perguntou quando viu que apenas metade do grupo estava lá. O velho amigo de Mark olhou para o homem e para Victor. Nossos líderes viram uma oportunidade e estão saindo temporariamente.
Enquanto isso, continuaremos a nos preparar para a ação contra o sequestrador da senhorita Barber. O que? Mark franziu a testa. Se não agirmos o mais rápido possível, aquele maldito César ficará mais forte. Sua família se tornou a mais forte do submundo local e praticamente não tem concorrência. Se não agirmos rapidamente, eles crescerão o suficiente para sobreviver mesmo. Até nós, o velho amigo de Mark riu. Você está sonhando, Mark. Não tem como a família Mazante ficar tão grande. Enfim, se você quiser saber por quê, eu te conto. É por causa do César. Descobrimos há poucos minutos que ele pode ter uma erva de terceiro estágio. O que? Victor exclamou enquanto olhava para o acólito nível 5, não esperando ouvir tal coisa quando retornasse ao seu grupo. Você está falando sério? A expressão de Mark mudou quando ele entendeu o que poderia comover até mesmo os magos. Fim do capítulo. Capítulo 305. A caminho do altar viu. De fato, seu velho amigo sorriu enquanto colocava as mãos atrás das costas. Recebemos a informação de um soldado que esteve recentemente em The Rock Gorge, local onde César conseguiu a montaria do terceiro estágio. De qualquer forma, ele provavelmente está com a erva com ele, e vários especialistas locais já estão se movendo contra ele. Atrás, um grupo de 3 magos deixou o quartel-general do exército real local. Eles foram precedidos por um mago do Templo do Despertar, que deixou a cidade logo após receber uma carta de César Mazante. Como esse grupo poderia saber tanto? Através de suas moedas, é claro, mas também através das almas gananciosas presentes no exército e no Templo do Despertar local. Com os contatos certos, as moedas e a vontade de agir, qualquer um poderia descobrir as coisas mais importantes que acontecem em uma cidade como Milfall. E quanto a Jasmine, Mark entendeu o valor de tal informação e o motivo da movimentação dos 2 magos em seu grupo. Mas a situação de sua querida Jasmine poderia piorar se eles não agissem rapidamente. Ela pode esperar. César não está em Milfall, então nada vai acontecer com ela. De qualquer forma, esta é nossa chance de nos prepararmos para resgatá-la, Mark. Ok. Quanto tempo eles ficarão fora da cidade? Marcos perguntou. Pode levar uma semana, pode levar um mês. Não sei. Ao mesmo tempo que Mark aprende sobre a movimentação dos mais fortes de seu grupo, 4 pessoas daquele grupo já estavam fora de Milfall, seguindo os passos de Cohen. 2 deles eram os magos que vieram de Ironcrest com Mark e o resto da equipe, enquanto os outros 2 eram acólitos nível 5, grandes rastreadores que leriam os rastros deixados por Cohen. Logo após descobrir o movimento do homem e a visita de um dos homens da família Mazante ao quartel-general do exército com uma nota, este grupo decidiu seguir aquele devoto sagrado. Eles não sabiam exatamente para onde estavam indo, mas pensaram que encontrariam César se seguissem Cohen. Como pessoas que poderiam se beneficiar muito com a erva de terceiro estágio, não havia como não investir nesta oportunidade. Uma erva selvagem de terceiro estágio era extremamente rara e preciosa. Mago alcança o nível médio em questão de horas. Tal erva poderia ser usada para fazer pílulas e poções, mas também poderia ser consumida diretamente por magos de terceiro estágio que tivessem a capacidade digestiva para lidar com o poder medicinal da erva. Considerando o quão valioso era o item em posse de César, eles não se importaram em deixar de lado seus planos para Jasmine e começaram essa busca silenciosa. Enquanto eles estavam fazendo isso, um deles já havia notado que os magos do exército que haviam deixado o quartel-general de Milfall ao mesmo tempo que se dirigiam na mesma direção que Cohen. Parece que estávamos certos em ir atrás de Cohen Reeves. O homem com muitas tatuagens no corpo disse com um sorriso, vendo que os 2 grupos notificados por César provavelmente estavam se movendo por causa da erva do terceiro estágio. Perfeito. O mago careca sorriu. Mantenha seus poderes sob controle. Vamos surpreender essas partes e levar esta erva de alto nível para nós mesmos.
Eles concordaram com seu líder e seguiram em direção ao altar vil, sem saber exatamente para onde estavam indo, mas dispostos a correr riscos ao longo do caminho. Se conseguissem, poderiam facilmente aumentar sua força. Então, como eles poderiam hesitar diante de tal oportunidade? O mundo estava cheio de perigos e oportunidades. Não correr riscos porque não tinha informações suficientes antes de agir foi uma tolice. Um mágico de sucesso não era necessariamente o mais cauteloso. Foram eles que conseguiram aproveitar as oportunidades e sobreviver aos riscos que as acompanhavam. Então eles partiram para o desconhecido, confiantes de que esses outros magos não estavam se movendo à toa. Simultaneamente com o movimento de 6 magos e 2 acólitos de nível 5 em direção ao altar vil, Vicente voou em direção àquela área a algumas dezenas de quilômetros de Milfol. Embora tivesse deixado Milfol quase ao mesmo tempo que o último grupo a sair, ele estava à frente de Cohen, o mais avançado de seus adversários. Como Vicente era a única dessas pessoas indo para o altar vil que podia voar, ele podia se mover 40% mais rápido que Cohen e os comandantes do exército real, mesmo que esses indivíduos fossem magos enquanto ele era apenas um acólito de nível 3. Assim, Vicente já estava à frente dessas pessoas a caminho do altar vil, já usando sua típica máscara e armadura de César, voando sobre uma grande espada de metal enquanto usava sua habilidade especial. Já ciente dos movimentos de Cohen e dos comandantes do exército, Vicente tinha muitas coisas em mente. Devo me aliar a Cohen. Ele provavelmente não sabe sobre a erva de 3º estágio que tenho e estará disposto a me ajudar a lidar com esses soldados. Vicente estreitou os olhos, pronto para fazer um acordo com aquele homem. Os soldados do reino certamente tentariam combatê-lo. E numa batalha de magos, todos correriam risco de morte. Do ponto de vista dele, valeria a pena fazer um acordo com alguém que poderia morrer muito em breve. Essa foi a sua aposta, colocar seus inimigos uns contra os outros e ser o único a escapar do confronto no altar vil. De qualquer forma, tenho algumas horas para preparar o local de encontro dos meus convidados. Ele murmurou ao pensar no altar vil, uma ruína abandonada onde ele tinha certeza de que havia muitos perigos. Cada ruína era perigosa, afinal, mecanismos quebrados podem ser tão ou mais perigosos do que mecanismos em funcionamento. Ao mesmo tempo, as ruínas sempre guardaram possibilidades relacionadas à instabilidade do terreno e à ocupação da área por criaturas mágicas. Tudo isto significava perigo para quem entrasse numa ruína, algo positivo para Vicente enquanto se preparava para enfrentar vários inimigos. Suspiro. Só espero que tudo corra bem em Milfol. Infelizmente, aquele maldito comandante e o Visconde estão na cidade. Ele lamentou, imaginando que Bart e os homens da família Mazanti teriam que lutar para garantir que Leon absorvesse com sucesso o pentagrama da erva. Eles poderiam tentar tirar Leon e a erva de Milfol para que pudessem fazer o que planejavam fazer na propriedade Mazanti sob a proteção de Bart. Porém, qualquer movimento estranho da família seria observado pelos inimigos e atrairia perseguidores. Além disso, as variáveis nas florestas e locais desconhecidos eram ainda mais numerosas e problemáticas do que em Milfol. Embora tivessem outras opções, Vicente e os seus homens continuariam com o plano de fazer tudo na propriedade Mazanti, o local onde se sentiam mais confiantes. Vicente suspirou em antecipação, desejando o melhor para o seu povo, mas sabendo que em poucas horas problemas certamente chegariam ao seu quartel-general. Rory, espero que você consiga lidar com esta situação. Depois deste desafio, teremos um pouco de paz. Fim do capítulo. Capítulo 306 A origem do palavrão. Enquanto Vicente se movia, o anel espacial que ele havia enviado para Rory anteriormente passou para a posse do deputado da família Mazanti. Percebendo a erva do 3º estágio no anel que Vicente lhe enviara, Rory suspirou, preocupado com o amigo, mas também com os homens sob seu comando. Sabendo que o comandante Christopher Hogan estava na cidade, assim como o Visconde Simmons, o número de magos com os quais seu grupo poderia ter que lidar era muito maior do que ele havia preparado. Droga, vice.
Como você se mete em tantos problemas? Parece que você foi amaldiçoado. Rory pensou enquanto caminhava em direção à sala de cultivo onde Leon aguardava o retorno de Vicente. Houve maldições no Polaris Realm. Qualquer pessoa com conhecimento de encantamento poderia criar itens amaldiçoados ou lançar maldições. Maldições eram feitiços únicos e delicados que geralmente eram usados para criar um fenômeno desejado. Por exemplo, ter uma ferramenta que possa iluminar a noite sem emitir calor ou fuligem pode ser muito interessante para se ter em casa. Mas não existiam tais coisas na natureza, e a tecnologia deste mundo estava longe de criar lâmpadas elétricas como as que existiam na Terra. No entanto, com um tipo especial de mal de cal, os mágicos poderiam transformar um objeto inanimado, como um vidro, e criar uma essência especial dentro dele. A partir dessa essência, o elemento luz, junto com a mana do ambiente, poderia ser atraído para o vidro comum, criando o efeito de luz desejado. Essa era uma maneira de usar maldições para o bem. Na prática, os encantadores eram mágicos especializados em amaldiçoar coisas. Porém, devido à forma como a profissão surgiu, eles não usaram a palavra maldical para descrever o que faziam. No passado distante do Polaris Realm, um poderoso mago tornou-se famoso por desenvolver poderes e feitiços que nunca haviam sido vistos antes. Mas o primeiro encantador do mundo não era uma pessoa comum. Ele usou seu caminho para moldar a vida daqueles com quem teve contato durante a tragédia. De sua criação surgiram os primeiros encantadores de corpos, ou necromantes para quem preferir, bem como diversas profissões do caminho das trevas. Um encantamento ou maldical era um método único por trás de muitas profissões. Mas aqueles que seguiram o caminho da luz não usaram a palavra maldical, a menos que quisessem se referir a algo negativo, algo relacionado ao caminho das trevas. Mesmo que houvesse maldições sem más intenções, qualquer pessoa no Reino Polaris hoje só usaria a palavra para se referir ao mal. Ao pensar que Vicente poderia estar amaldiçoado, Rory considerou a possibilidade de seu amigo ter sido vítima de algum tipo de feitiço tabu, algo proibido pela Associação de Encantadores. Poderia ser isso? Rory pensou, considerando a série de azares que Vicente sofreu desde a morte de sua mãe. Coisas ruins acontecem, mas não com tanta frequência. Ele está realmente amaldiçoado? Rory não tinha certeza de sua preocupação já que não havia parado para estudar o assunto e precisava pedir recomendações de feiticeiros. Mas dada a má sorte de Vicente, ele começava a ficar mais preocupado. Vou pedir ao nosso feiticeiro para ver o que ele consegue descobrir. Se houver uma maneira de testar as maldições nas pessoas, quero investigar. Ele pensou ao ficar cara a cara com Leon. Vendo Leon meditando na sala onde alguns soldados da família Mazante estavam ficando mais fortes, Rory disse calmamente: Leon, eu tenho a erva que você está interessado. Acorde. Precisamos discutir o que vai acontecer a seguir. Segundos depois das palavras de Rory, o alquimista de cabelos castanhos abriu os olhos e sentiu seu coração bater mais rápido. Onde está Vicente? Ele perguntou enquanto se levantava e se aproximava de Rory. Ele não pode vir até você. Os problemas com a erva o forçaram a iniciar nossos planos antes de falar com você. Rory disse ao sair da sala para não incomodar os soldados que estavam treinando ou meditando. Leon estreitou os olhos quando ouviu isso. Então o que vamos fazer? Ele me prometeu que conversaríamos sobre isso antes de nos mudarmos. Eu sei, estamos com mais problemas do que pensávamos. Rory disse antes de mostrar a realidade ao alquimista. Leon, Vicente está em movimento enquanto 4 magos, 3 de nível baixo e 1 de nível médio estão atrás dele. Atualmente existem 2 magos de baixo nível particularmente perigosos em Milfall para nós, mas esta será sua única chance para absorver a erva. Do terceiro estágio, se não agirmos rapidamente, a situação pode piorar e poderemos ter que desistir desta erva ou correr muito mais riscos no futuro. Faça agora mesmo. Ou você está pronto para seguir em frente ou pararemos por aqui. Rory disse com firmeza enquanto abria uma das mãos, revelando o anel que continha a erva. Leon olhou para o anel e cerrou as mãos em incerteza.
Quem são esses magos? Ele perguntou, ciente de que havia alguns magos em Milfol que não eram lutadores poderosos. Visconde Simmons e Comandante Hogan. Gole. Esses foram os únicos magos locais que nasceram guerreiros, e apenas outros magos poderiam detê-los. Merda. Por que Vicente não conseguiu atraí-los? Rory viu a preocupação no rosto de Leon e disse: fique tranquilo, Vicente fez tudo o que pôde. Infelizmente, nem ele consegue controlar o livre-arbítrio dos magos. Ele conseguiu reduzir muito o número de nossos oponentes, mas não conseguiu reduzi-los a zero. Então o que deveríamos fazer? No momento em que eu remover esta erva do anel espacial, levarei pelo menos 1 hora para matar a consciência da erva. Posso levar até 5 horas para absorver o pentagrama que ele gera, disse Leon. Ervas medicinais selvagens poderiam ser difíceis de matar, desde que não estivessem nas mãos de seus inimigos. Porém, como seus corpos eram bastante frágeis e apresentavam diversas fraquezas, se caíssem nas mãos de um inimigo, estariam em grande desvantagem, até mesmo para seres de nível inferior ao deles. Como aquela erva já era vulnerável a ele, Leon não teria as dificuldades que Vicente teve em lidar com ela. Ele poderia matá-lo com uma boa chance de sucesso. Porém, dada a diferença de nível entre ele e a erva, ainda levaria várias horas para completar a primeira parte do plano de Vicente. Isso o preocupou. Posso dizer que em não mais de 2 horas, todos os alquimistas acima do nível 2 em Milfol e todos os magos locais perceberão o que estamos fazendo. Mesmo que esta propriedade tenha formações mágicas defensivas adequadas, isso não impedirá o cheiro medicinal, por muito tempo. Antes de terminar, certamente seremos visitados por inimigos em busca deste recurso. Eu sei, temos alguns mecanismos de segurança, armas e o basilisco de 3º estágio. Não posso garantir o que vai acontecer, mas quando alguém chegar até você, muitos de nós e os inimigos já estaremos mortos. Rory disse sério: se você estiver disposto, podemos fazer nossa tentativa em mais 24 horas. Esse era o momento de garantir que os magos a caminho do Altarville não pudessem mudar seus planos e voltar para Milfol a tempo de se envolver na situação que Leon estava prestes a criar. Leon cerrou os punhos, mas com o anel espacial já em mãos, ele não conseguia largar algo tão precioso. Essa é uma oportunidade única na vida. Se eu perder, posso me arrepender no futuro. Leon pensou: ok, vou confiar em você. Fim do capítulo. Capítulo 307. Por quê? Horas depois, poucas horas antes de Coen e os outros magos chegarem ao Altarville, Vicente chegou ao ponto de encontro que havia escolhido. Chegando a uma parte montanhosa da província de Scott, ele logo se deparou com ruínas antigas, mas não tão antigas ou destruídas que alguém como ele não pudesse reconhecer o passado da área. Ao ver os restos de edifícios antigos na orla desta montanha pontiaguda, Vicente abrandou e começou a olhar em volta com mais atenção. O lugar onde ele estava era a principal montanha da região, uma das várias nas proximidades, uma massa de terra que se estendia por mais de 2 quilômetros do ponto mais baixo ao mais alto. A mana da área era praticamente idêntica à de Milfol, completamente diferente daquela que Vicente esperava encontrar ali, dada a história da área. Então é aqui que o Altarville estava localizado. Parece difícil de acreditar. Porque uma religião que já esteve presente em grande parte do continente construiria um posto neste estado, num lugar tão comum? Vicente movia-se com mais cuidado pelo terreno de ruínas misturadas com crateras e vegetação. O Altarville era mais ou menos semelhante aos templos do despertar na Congregação das Revelações. No entanto, embora os templos da fé de Jasmim estivessem presentes em todas as cidades com mais de 50 mil habitantes no continente, os altares da fé desta religião extinta não eram tão comuns no continente há milênios. A fé por trás do Altarville tinha alguns milhões de seguidores e, por mais antiga que fosse, mesmo no seu melhor, não teria mais do que 3 altares nos estados onde estava presente. Ao contrário da Congregação das Revelações, que pregava a progressão harmoniosa dos mágicos em todo o reino Polaris com palavras de esperança para a vida das pessoas, a fé por trás do Altarville era muito diferente.
Foi muito mais duro em suas palavras e crenças e pregou um caminho difícil de seguir, que muitas vezes levava a caminhos tortuosos. Seus seguidores eram frequentemente associados a coisas terríveis, ao caminho sombrio. Essa foi uma das razões para a guerra de 2000 anos atrás que levou ao fim desta organização, mas também a razão pela qual esta fé não tinha altares, em muitos lugares e muitas vezes escondido em áreas remotas. Mas mesmo conhecendo a história desta organização, Vicente não entendia por que tinha um altar num lugar pobre. Afinal, outras áreas da província de Scott eram mais ricas do que aquela em que ele estava. Ao observar os arredores com sua segunda habilidade, Vicente estreitou os olhos e pensou em como aquilo era estranho. Existe uma razão maior por trás disso? Ainda havia muitas coisas que Vicente não sabia sobre este mundo. Os estudos mágicos que jovens como ele tiveram durante a infância não incluíam temas muito complexos. A jornada de cada mago era única e não havia limites impossíveis de superar, nem havia um único caminho ou caminho ideal a seguir. O que era certo para alguns pode não funcionar para outros, e às vezes mágicos distintos tinham que seguir caminhos únicos. Era impossível saber quem tinha um destino especial e quem era apenas uma pessoa comum. Portanto, as academias deste continente, mesmo as mais avançadas, ensinavam apenas o básico sobre o mundo, a magia e as possibilidades do Polaris Realm. Se alguém quisesse chegar ao auge, descobrir a verdade sobre o mundo mágico, ou muito mais, teria que aprender o que era necessário para si mesmo, usando sua experiência e fundamentos para obter novas informações. Formado pela Academia das Estrelas, Vicente não sabia tudo sobre este mundo. Ainda assim, ele conhecia o básico e sabia como explorar e aprender coisas novas com seu conhecimento atual. Ao ver este local, decidiu explorar um pouco a área enquanto preparava o terreno. Primeiro, vou explorar a área e montar defesas e armadilhas ao redor dela. Ele pensou ao ver alguns lugares interessantes para esconder alguns dos equipamentos que havia trazido. Vicente não tinha muito, mas ele tinha itens defensivos, itens ofensivos, venenos, mecanismos de distração e algumas outras opções que sabia bem como usar na situação em que logo se encontraria. Com as coisas que trouxera de Milfol e sua experiência de vida na Terra, ele tinha certeza de que poderia preparar algo para seus convidados. Se isso seria suficiente para vencer, ele não tinha certeza, então planejou trazer Coen para seu lado, pelo menos temporariamente. Mas mesmo que aquele homem decidisse ajudá-lo, ele ainda precisaria de suas armadilhas, considerando a quantidade de inimigos entrando nesta área. Assim, antes de entrar nas ruínas do altar vil, ele estudou o terreno cuidadosamente, marcando mentalmente onde poderia colocar suas armadilhas. Ao fazê-lo, analisou o terreno e as construções deixadas pelos anteriores proprietários deste local e rapidamente identificou algumas armadilhas que seriam difíceis de lidar. Felizmente, quase todas as armadilhas possuem componentes físicos que contêm metal. Vicente suspirou enquanto olhava para o terreno escuro à sua frente, onde havia uma armadilha que poderia facilmente matar acólitos despreparados. Graças às suas habilidades, ele foi mais uma vez capaz de identificar armadilhas à sua frente e se mover para evitar detoná-las. Ao superar outra armadilha, ele viu algumas escadas à sua frente, levando ao último nível desta instalação. Este lugar, imediatamente ao entrar no último nível do altar vil, Vicente sentiu uma sensação negativa neste lugar e parou antes de continuar seu caminho. Sentindo os pelos do braço se arrepiarem, ele olhou para aquela parte do corpo e começou a suar frio. Ele parou em frente à entrada deste avião e não viu nada além de uma intensa escuridão à sua frente. Ao olhar para frente, ele sentiu como se estivesse olhando para um buraco negro, como se fosse ser sugado pela escuridão a qualquer momento. Ao mesmo tempo, ele sentiu como se estivesse sendo observado, uma sensação horrível. Droga, este lugar deveria ter sido abandonado há mais de 2000 anos. O que ainda poderia estar aqui? Ele se perguntou, não acreditando que o que sentia agora estivesse relacionado aos seres vivos que ocupavam a área. O sentimento vindo daquela escuridão não parecia vir de seres vivos.
Sabendo que após a queda do altar vil, este tinha sido vasculhado não só pelos vencedores da guerra, mas também por exploradores e aventureiros de todo o continente, Vicente não esperava encontrar neste local nada que justificasse riscos desnecessários. Ele recuou, mas quando estava prestes a se afastar, Vicente sentiu alguém atrás dele agarrar seus ombros. Já que você veio, por que não fica? Fim do capítulo. Capítulo 308 Espírito negativo. Já que você veio, por que não fica? Ao ouvir uma voz crepitante atrás dele, Vicente sentiu suas costas gelarem quando seu coração de repente começou a bater mais forte. Sentindo que não deveria ficar de costas para quem estava por trás daquela voz, ele saltou para frente e se virou para ver quem estava ali. Quem é você? Ele encontrou forças para ignorar seu medo repentino e perguntar. Hahaha, você acha que pode fazer perguntas aqui? A voz veio novamente de trás de Vicente, como uma sombra presa nas suas costas. Com o suor se formando em seu corpo e o coração batendo mais rápido, Vicente tentou se acalmar movendo sua mana pelo corpo. Eu só tenho a opção de tentar lutar contra isso. Ele ativou seus 2 pentagramas, fazendo sua primeira gema mágica brilhar sob sua máscara quando um pentagrama amarelo e um vermelho apareceram. A voz crepitante parecia curiosa, notando algo único na primeira pessoa a cair em sua armadilha em mais de 500 anos. Você parece mais interessante do que eu pensava, hahaha. Perfeito. Seu corpo vai combinar comigo. Meu corpo? Vicente estreitou os olhos enquanto pegava as pedras mágicas que trouxera para enfrentar os magos que convidara para este lugar. Pulso eletromagnético. Seus olhos brilhavam, e relâmpagos azulados emanavam de seu corpo, espalhando-se por todos os lados da câmara escura em que se encontrava, iluminando momentaneamente todo o local. Num segundo, Vicente viu o que havia na escuridão, notando vários esqueletos ao redor do que parecia ser um altar onde vários olhos vermelhos o observavam. Seu pulso eletromagnético durou apenas um segundo e logo a intensa escuridão da área retornou enquanto a criatura que estava em suas costas há pouco mudou de posição. Isso é tudo que você tem, humano. Vicente finalmente viu a criatura aparecer na sua frente. Parado diante daquela coisa, ele deu um passo para trás, engolindo a saliva enquanto seus olhos tremiam. À sua frente estava uma criatura vestida com um manto de escuridão, sem pernas, flutuando no ar, enquanto suas mãos pareciam os ossos de um esqueleto, sem carne nem pele. Mas, ao mesmo tempo, embora parecessem ossos, não pareciam ser materiais. Eles pareciam ser algum tipo de existência espiritual que não pertencia ao mundo material. Onde deveria estar o rosto da criatura, Vicente só conseguiu ver um brilho roxo vindo do que deveria ser o pescoço da criatura, com muita escuridão onde deveria estar a cabeça. Merda! A porra de um fantasma! Ele percebeu o que a criatura era e amaldiçoou sua sorte. Fantasmas eram um dos muitos tipos de criaturas mágicas no Reino Polaris, um tipo de espírito negativo geralmente associado ao caminho das trevas. Fantasmas poderiam ser criados a partir das almas de criaturas vivas, que, se determinados requisitos fossem atendidos, dependendo das condições do local onde essas criaturas morreram, poderiam se formar e retornar ao mundo dos vivos. Esse era o básico sobre fantasmas, a única coisa que Vicente sabia sobre eles. Não havia muita informação sobre esse tipo de criatura nas academias básicas do Reino Seidel. Por isso, quando reconheceu o tipo de adversário que infelizmente ganhou, Vicente ficou com medo. O que devo fazer? Ele se perguntou enquanto seus 2 pentagramas brilhavam e as linhas de campo ao seu redor formavam uma esfera defensiva. Fantasmas são espíritos. Isso significa que não há metais em seus corpos e eles são basicamente feitos de mana e do elemento escuridão. Como devo lidar com isso? Ele pensou, não querendo desperdiçar sua energia tentando formar armas de metal para atingir o fantasma à sua frente. Além de ataques mentais, ataques baseados em mana ou ataques baseados nos elementos luz e escuridão, praticamente nada mais poderia ser usado contra um fantasma. Vicente não tinha habilidades mentais, e seus elementos naturais eram terra e relâmpago.
Com apenas mana ao seu lado, ele estava em uma situação terrível. Hahaha, humano, sua habilidade é divertida. Infelizmente, isso não pode me impedir. O fantasma disse antes de se mover. Ao voar em direção a Vicente, ele passou pela barreira eletromagnética criada pelas linhas de campo ao redor do humano e atingiu seu alvo tão rapidamente que Vicente mal viu o movimento do inimigo. Gole! Tão rápido! Vice tentou se mover, mas diante desse fantasma ele parecia estar se movendo em câmera lenta, enquanto o espírito negativo podia se mover livremente. Ao ver a mão esquelética da criatura aproximar-se de seu rosto, Vicente parou de usar seus pentagramas. Em vez de desperdiçar sua mana em suas habilidades inúteis contra tal espírito, ele despejou o máximo de mana possível em seu corpo, tentando criar uma camada extra de defesa entre ele e aquela criatura. Ao tocar na testa de Vicente, o fantasma percebeu o movimento do seu pequeno adversário e riu da vã esperança da criança. Você está tentando se defender. Bobagem! Você é apenas um inseto comparado ao poder deste soberano. Ele pressionou a cabeça de Vicente, exercendo muita força até que o corpo do garoto de cabelos negros voou na direção oposta. Pancada! Ao voar fora de controle, Vicente rapidamente bateu as costas contra uma das paredes daquela área escura, sentindo a diferença de poder entre ele e aquele fantasma com um único golpe de seu oponente. Rachadura! Isso não pode ser! G! Ele gritou de dor ao perceber seu desamparo diante daquela criatura que o encarava enquanto vários ossos ao redor de seu corpo se quebravam. Isso não é bom o suficiente, não é? Vou te mostrar o que esse soberano pode fazer antes de extinguir sua alma, humano. Mais uma vez, Vicente viu a criatura mudar de posição num piscar de olhos e aparecer na sua frente enquanto seu corpo estava preso nos escombros da parede. Incapaz de fazer qualquer coisa, Vice apenas viu o fantasma agarrá-lo por um dos pulsos e depois jogá-lo no chão, fazendo-o sentir mais alguns ossos quebrando ao redor de seu corpo. Ao sentir o gosto de sangue na boca e gritar inconscientemente, Vicente sentiu que perderia a consciência a qualquer momento quando sua mana acabasse. É assim que vou morrer. Ele viu a criatura reaparecer acima de seu corpo e ouviu a risada estranha do fantasma enquanto seus gritos saíam de sua boca. Hahaha, humano, seu corpo não é fraco. O fantasma riu ao agarrar Vicente pela nuca e erguê-lo no ar. Outros do seu nível teriam ficado gravemente feridos após meu primeiro ataque. Mas mesmo depois de 2 golpes, você ainda está consciente. Hahaha, você é perfeito para mim. Malditos cães que me deixaram nesta situação. Ele disse em voz alta enquanto correntes de escuridão se formavam em torno dos pulsos e calcanhares de Vicente. Ao se afastar de Vicente, o espírito fez alguns selos, fazendo com que um círculo mágico roxo aparecesse na sua frente, brilhando cada vez mais enquanto suas correntes prendiam o corpo do jovem humano. Humano, alegre-se. Este soberano levará seu corpo ao auge da magia. Comigo controlando seu corpo, será apenas uma questão de tempo até que você se torne um arquimago. Fim do capítulo. Capítulo 309 Trono das Trevas. Quando um raio roxo de mana saiu do círculo mágico do fantasma, Vice viu tudo à sua frente escurecer enquanto ele sentia como se estivesse caindo em um desfiladeiro sem fim. Eu vou morrer? Ele se perguntou ao sentir seu corpo desmoronar, extremamente fraco, enquanto os 2 pentagramas ao redor de sua gema mágica amarela pareciam ficar cinza como se estivessem virando pedra. À medida que quebravam, Vicente sentiu a mana em seu corpo desaparecer lentamente à medida que sua consciência ficava cada vez mais fraca. Tude. Seu coração batia mais forte e, ao fechar os olhos, Vicente se viu de volta ao seu pior pesadelo, onde ele e sua família fugiam de uma chuva de ataques remanescentes de alto nível. Ao ver mais uma vez um pedaço gigante de osso cair sobre sua mãe, Vicente se sentiu no inferno, lembrando de todos os sentimentos daquela época. Mãe! Sua consciência reapareceu quando sua situação deteriorada parou de piorar e sua mana se manteve firme em sua posição defensiva. Mãe! Ele murmurou enquanto abria os olhos novamente, lágrimas de sangue escorrendo de seus olhos. Oh!
O espírito viu seu alvo retornar à consciência enquanto 5 círculos mágicos estavam sob seu controle, suprimindo gradualmente o corpo de seu alvo. Para possuir o corpo de Vice, ou de qualquer outra pessoa, esse espírito teria que obter a permissão de seu alvo ou drenar a mana de seu oponente. Entrar no corpo de um ser vivo pode ser extremamente perigoso, mesmo para espíritos de alto nível. O dono de um corpo era o soberano sobre ele. Mesmo em um nível baixo, o dono de um corpo poderia usar sua mana para suprimir e destruir espíritos invasores. Porém, essa vantagem só seria válida se aquele ser vivo tivesse mana. Esse humano é realmente durão. Mas ele logo perderá as forças. O espírito pensou em silêncio, vendo que Vicente já devia estar no limite do que poderia fazer. Quando você desmaiar, seu corpo será meu e eu finalmente poderei sair deste lugar. Hora de morrer, humano. Ele disse enquanto dobrava a quantidade de mana que estava usando, fazendo com que alguns dos círculos mágicos roxos ao redor de Vicente marcassem a pele do jovem. Percebendo isso, Vicente lutou enquanto gritava de dor, consciente, mas ainda indefeso contra o espírito da 4ª etapa à sua frente. Você quer meu corpo? Vicente lutou para perguntar, sabendo que os fantasmas não poderiam ir muito longe com suas formas espirituais. Se é isso que você quer, tenho más notícias para você. Este corpo não é tão fácil de controlar. TSK, você fala demais. O espírito ignorou as palavras de Vicente enquanto o jovem movia os últimos restos de mana de sua existência. Agora, é tudo ou nada. Vice pensou enquanto transferia suas últimas energias para sua segunda gema mágica. Oh, finalmente desistindo? O espírito se aproximou de Vicente ao sentir a barreira de mana no corpo do jovem desaparecer. Hahaha, hora de possuí-lo. Finalmente terei um corpo. Ele gritou enquanto voava com a intenção de entrar no corpo de Vicente. Porém, quando ele estava a apenas alguns centímetros de alcançar o corpo de Vicente, a gema mágica amarela na testa de Vicente desapareceu e uma gema azul brilhou intensamente em sua testa. Audaz! Uma voz emergiu de repente de dentro da segunda gema mágica de Vicente. Enquanto isso, o espírito sentiu que algo estava errado. Ao mudar rapidamente seu movimento e se esquivar de Vice, aquele espírito de repente sentiu sua mana tremer, algo que nunca havia acontecido em seus 2000 anos de existência. O que é? Por que me sinto dominado de repente? Ele ficou sério ao olhar para as costas de Vice e viu um pentagrama amarelo emergir do corpo do humano. No momento em que o primeiro pentagrama da segunda gema mágica de Vicente apareceu, a escuridão ao redor desta câmara subterrânea vibrou enquanto a mana livre no ar se condensava em torno dela. Não pode ser isso. Esse pirralho tem 2 gemas mágicas. O fantasma abriu a boca enquanto recuava alguns metros, aproximando seus círculos mágicos de si mesmo. Mas quando visse a segunda forma mágica de Vicente aparecer ao mundo, o choque e o espanto do fantasma aumentariam exponencialmente. A figura de um enorme trono das trevas apareceu diante dele enquanto o corpo do jovem Fuller exalava uma estranha pressão que pertencia a seres da mais pura linhagem. Os olhos de Vicente tornaram-se ainda mais negros enquanto um manto de trevas se formava sobre os seus ombros, simultaneamente com o aparecimento de uma coroa do mesmo elemento. Ao sentar-se no trono, Vicente moveu a mão em direção ao fantasma e uma voz veio de dentro de sua segunda gema mágica. Com o trono das trevas, todas as trevas estão sob meu controle. Quando essa voz estranha apareceu, os olhos do fantasma se arregalaram enquanto ele tentava fugir. Mas ele sentiu a escuridão ao seu redor escapando de seu controle, desobedecendo. Naquele momento, ele percebeu que se não escapasse morreria. À medida que seu corpo ficava mais pesado e mais difícil de se mover, um círculo negro de magia apareceu sobre ele, formando uma pressão tão intensa sobre ele que mesmo em sua forma espiritual, ele não aguentou. Quando parou de flutuar, sentiu seu corpo sendo pressionado contra o chão, onde outro círculo de magia negra acabara de aparecer. Ele tentou se levantar, tentando contra-atacar seu oponente enquanto brilhava com uma forte cor roxa, com muito medo de sua própria morte.
Este poder esmagador, se eu ficar aqui, serei destruído. Ajoelhar. A voz veio novamente da testa de Vicente, e a pressão sobre o fantasma dobrou de força. Misericórdia! Misericórdia, meu senhor! O fantasma não aguentou mais e gritou de medo, sentindo que o escolhido das trevas o mataria se ele não adotasse essa abordagem. Por favor, meu senhor, deixe este espírito humilde servi-lo. Estou disposto a receber a marca da escravidão. Ele chorou ao parar de resistir à vontade do inimigo e prostrou-se por vontade própria enquanto ainda era pressionado por Vicente. Ao fazer isso, ele revelou sua essência espiritual, a parte mais crítica das criaturas de sua natureza, algo que poderia decidir sua vida ou morte, mas que também poderia ser usado para forçar pactos de escravidão ainda mais poderosos do que os selos unilaterais. À medida que o espírito revelava sua essência a Vice, o único pentagrama da segunda gema mágica do jovem se moveu, marcando-o rapidamente. Em um instante, marcou a essência do fantasma, conectando aquele soberano à segunda forma mágica de Vice. À medida que a marca da escravidão se solidificou na essência do fantasma, o brilho azul na testa de Vicente finalmente desapareceu quando seu trono das trevas desapareceu. Ao ver Vicente cair, o espírito sentiu a pressão ao seu redor desaparecer e avançou em direção ao corpo desprotegido deste humano. Fim do capítulo. Capítulo 310 Sacrifício. Ao ver o corpo de Vicente cair no chão, o fantasma estreitou os olhos ao sentir a liberdade de não ser mais oprimido por aquele poder supremo. Esse poder, nunca sentiu uma opressão tão forte antes. Mesmo sendo um acólito, ele conseguiu tirar os elementos de um soberano fora de controle. Pensou ao se aproximar de Vicente, tentando entender a fonte do poder de seu novo mestre. Percebendo que Vicente não estava se sentindo bem, o fantasma usou o pouco de mana que lhe restava para impedir a queda de seu mestre, aproximando-se de Vicente enquanto o corpo do jovem diminuía a velocidade até parar no ar. Talento ciano e 2 joias mágicas, em. Não admira que seu corpo seja tão resistente. Infelizmente, seu segundo poder parece ser demais para o seu corpo. Ele circulou o corpo de Vicente e analisou a situação de seu mestre, que estava em péssimo estado. Depois de consumir toda a sua mana, Vicente ficaria em mau estado devido ao esgotamento, mas também pelos muitos ferimentos que sofreu com este espírito. No entanto, quando ele usou sua segunda forma mágica, ele ficou muito pior do que deveria por causa da surra e da exaustão mágica. Vicente sabia que não suportaria usar a sua segunda forma sem sofrer um grave revés. Então, desde que ele despertou seus poderes, ele estabeleceu como regra usar apenas sua segunda joia se sua vida estivesse em perigo. Ao fazer isso hoje, ele se livrou do problema do espírito soberano, mas agora estava em estado grave por causa disso. O fantasma parou na frente de Vicente e injetou um pouco de sua mana restante no corpo de seu mestre, fechando os olhos enquanto analisava mais detalhadamente a situação desse corpo. Naquele momento, o fantasma viu um espaço aparentemente infinito no qual a segunda gema mágica de Vicente dominava quase todo o espaço, enquanto a primeira gema, espremida num canto, parecia prestes a se estilhaçar. Vendo o corpo espiritual de Vicente neste espaço infinito, o espírito olhou mais de perto para seu mestre e notou vários caminhos de mana, ossos e órgãos danificados. Os ferimentos que causei representam cerca de 35% da sua situação atual. Esse poder esmagador causou o resto dos problemas. Ele olhou para algumas veias mágicas no corpo espiritual de Vicente e viu escuridão sobre elas. Ele provavelmente não será mais capaz de usar sua primeira forma mágica se eu deixá-lo se recuperar normalmente. Ele murmurou, tentando encontrar uma saída. Isso não pode acontecer. Ele não consegue usar sua segunda forma, então depende de sua primeira forma para crescer como mágico. Sem ela, ele nunca dominará essa habilidade suprema. Este espírito abriu os olhos na câmara escura na parte subterrânea do altar viu. Meu mestre, a única maneira de impedir que você falhe aqui é sacrificando um pouco da minha mana.
Ele disse enquanto um círculo mágico roxo se formava abaixo dele e de Vicente enquanto a mana na área circundante se misturava com a sua, conectando-o a seu mestre. Como escravo de Vicente, parte do seu instinto lhe dizia para se sacrificar pelo seu senhor se não houvesse outra alternativa para evitar o mal do seu superior. Nessa terrível situação em que Vicente se encontrava, se não usasse sua própria essência para estabilizar a situação da mente de seu mestre, Vice correria o risco de nunca mais progredir na magia. Ao mesmo tempo, como escravo de Vice, sua vida estava ligada à de seu mestre e ele não podia possuir os corpos de outras pessoas. Ou seja, Vicente era o único que ele poderia seguir daquele dia em diante, e se o seu mestre morresse, ele morreria também. Nesta situação, o espírito preferiu sacrificar uma parte de sua essência e usou o pouco poder que lhe restava após a situação anterior, fazendo com que a escuridão desta câmara desaparecesse e diversas chamas roxas surgissem ao redor do que parecia ser um altar. Queima celestial, troca de vitalidades. Ele formou uma série de selos, fazendo com que a mana que lhe restava, que era muito para alguém do nível de Vicente, formasse um feixe de luz em direção ao corpo deste humano. Fique tranquilo, meu mestre. Com esta parte de mim, estabilizarei sua base e você ficará bem. Ele disse em seu tom sobrenatural, seu corpo se tornando cada vez mais transparente. À medida que isso acontecia, a mana do corpo de Vicente começou a ressurgir em seu ser, o espaço onde sua essência e corpo espiritual foram se enchendo de mana aos poucos, como terra seca onde acaba de ser furada uma lata. À medida que suas reservas começaram a se reconstruir, a escuridão em torno de suas veias mágicas e caminhos em seu corpo espiritual diminuiu e sua condição voltou ao normal. Os ossos de seu corpo carnudo emitiam sons estranhos enquanto todo o seu corpo tremia, seus músculos se contraíam enquanto ele era submetido a uma arte sacrificial. À medida que suas fraturas se fecharam, seus ossos e músculos ficaram mais fortes e a densidade de sua mana aumentou. Em cerca de 15 minutos de ritual, o fantasma perdeu cerca de 40% de sua essência e conseguiu reparar todos os danos mais graves ao corpo de seu mestre. Mas ao terminar o ritual, sentindo o seu corpo espiritual prestes a desaparecer, o velho fantasma olhou para o corpo de Vicente com uma expressão ainda mais assustada do que antes. Seu corpo parece um buraco sem fim que pode engolir toda a minha energia. Eu sacrifiquei 40% do meu poder, o suficiente para levar uma pessoa comum em sua casa do nível 3 ao pico do terceiro estágio, um mago de alto nível. Mas você, meu mestre, apenas se recuperou e alcançou o nível 4. Suspiro, isso é tudo que posso fazer por você, mestre. De agora em diante, se eu fizer mais sacrifícios, desaparecerei e não poderei mais servi-lo. Ele disse ao parar de usar sua arte de sacrifício enquanto sua aura se estabilizava no final do terceiro estágio, tendo perdido a maior parte de seus poderes. Eu sinto que depois de algumas horas de descanso, você vai acordar sozinho. Então vou parar por aqui. Espero que você não se importe com esse escravo insignificante se abrigando em seu corpo. Com isso, ele correu para dentro do corpo de Vicente, com medo de desaparecer se não encontrasse um reservatório adequado depois de tudo que havia feito. A escuridão naquela área voltou ao normal, junto com a mana que havia sido agitada nos últimos minutos, que em breve voltaria ao seu estado habitual. Enquanto isso, nas profundezas da consciência de Vicente, um casulo negro apareceu perto do seu corpo espiritual. Ao mesmo tempo, sua primeira gema mágica e seus pentagramas associados racharam e tremeram, ameaçando explodir a parte anteriormente solidificada dela. Fim do capítulo. Deve-se temer a velhice, porque ela nunca vem só. Bengalas são provas de idade e não de prudência, Platão.